Vera Daves, Ministra das Finanças de Angola, aqui na Voz da América. Senhor Ministro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para uma conversa com a Voz da América a propósito das reuniões de primavera aqui em Washington, do Banco Mundial e também do Fundo Monetário Internacional. É uma época geralmente para balanços, para conversas e também para a assinatura de alguns acordos. Em jeito de começar essa conversa, esses dias, há alguma novidade? Como foram essas reuniões e principalmente se há acordos assinados aqui entre Angola e essas instituições em Washington? Eu penso que o balanço é positivo. Tivemos oportunidades, obviamente, de participar das reuniões estatutárias, onde foi feito um balanço que refere e também partilhado qual é a visão relativamente ao que se está a passar na economia mundial, o que está a passar em África, do ponto de vista de performance económica dos países, mas também debates em torno dos desafios que esses países enfrentam, muitos deles ainda com um gap de financiamento muito grande para assegurar que fornecem às suas populações os serviços elementares, energia e águas, a proteção social, o combate às grandes endemias, de modo que tivemos a oportunidade de, em todos os fóruns em que participamos, não só beber da experiência de outros países vizinhos e não só que têm estado a fazer um caminho interessante ou a enfrentar desafios similares ao nosso, como também de partilhar experiências relativamente a reformas que nós já tínhamos implementado com sucesso e que eles estejam a começar o caminho da implementação. Temos um aspecto positivo concreto durante essa visita. Assinamos na sexta-feira, ontem, um acordo de financiamento com o Banco Mundial para, em determinados municípios alvos, fortalecer a prestação de serviços das administrações municipais e por via de critérios de desempenho, essas administrações municipais vão receber um valor financeiro, ou seja, vão trabalhar para prestar um serviço público melhor ainda, receber dinheiro por isso, para reforçar a sua capacidade de planeamento territorial, para reforçar a sua capacidade de prestação de serviços no que diz respeito à identificação, ao tratamento de bilhetes de identidade, mas também a sua capacidade de gestão financeira dos recursos que consegue arrecadar localmente. De modo que é um projeto que para nós tem uma importância muito grande, porque, como sabe, estamos a preparar o processo de implementação das autarquias locais. Isto já é uma antecâmara, para preparar o poder local para esse momento de mais autonomia, em que deverão ser capazes de ter capacidade interna de assegurar um conjunto de serviços e processos e fazer a sua própria gestão financeira sem depender tanto da intervenção do poder central. A propósito do gap de investimentos que acabou de falar, Angola está à procura de investimentos, mas o relatório do FMI diz que os investimentos estão praticamente estagnados, nomeadamente na África Austral, onde Angola está inserida devido à crise e também devido às consequências da pós-pandemia e à guerra na Ucrânia. O que é que o seu governo poderá fazer ou acredita que poderá inverter este cenário de falta de investimentos? Na vertente de financiamento, nós temos estado engajados com as multilaterais, como é o caso do Banco Mundial. Assinamos recentemente um projeto, começamos a desembolsar recentemente um outro projeto grande no domínio das águas, que é o BITA, que teve uma garantia do Banco Mundial. Com o Banco Africano de Desenvolvimento também retomamos os trabalhos, foi recentemente aprovado um limite de exposição a Angola, modesto, em torno de 100 milhões de dólares, mas é um bom começo. Com a Agência Francesa de Desenvolvimento também temos trabalho, principalmente no domínio da agricultura e capacitação técnica das famílias e de quem está a desenvolver a agricultura. Temos também trabalhado bastante com as agências de cobertura de risco de crédito, ou seja, crédito à exportação,
não é? As famosas ECAs, que dão cobertura ao risco país e permitem às instituições financeiras comerciais emprestar dinheiro a Angola a um melhor preço, com a cobertura dessas agências, onde o Exim Bank dos Estados Unidos, por exemplo, é uma delas, e vamos avançar com um projeto com esse respaldo do Exim Bank dos Estados Unidos para a produção de energia solar. De modo que no diálogo com as multilaterais e no diálogo com as entidades de crédito à exportação e com os bancos comerciais, temos arranjado forma de ir mitigando esse gap de financiamento. Sem prejuízo disso, também temos feito o nosso trabalho de casa no que diz respeito à melhoria do ambiente de negócios. Obviamente, não somos detentores de todo o conhecimento, então, sempre que possível, pedimos assistência técnica de instituições com credenciais na matéria para tornar o ambiente mais amigável e atrair investimento. Setor da energia, eletricidade e águas, são dois onde o Banco Mundial e a AFC estão a dar-nos assistência técnica para ver o que é que podemos melhorar do ponto de vista do quadro regulatório de tarifas, para torná-las o mais aderentes à realidade possível, para não ter que ser só o Estado a fazer o investimento que tem que ser feito nas linhas de transmissão e distribuição. Já estamos a fazer muito na produção, energia hídrica, energia solar, também algum trabalho no hidrogênio verde, ainda muito preliminar, mas o próximo grande desafio são as linhas de transmissão e distribuição, e para endereçar esse desafio de forma mais rápida, queremos criar ambiente para que o setor privado também participe desse esforço, e essa assistência técnica vai ajudar nisso. Numa entrevista dada à agência Reuters aqui em Washington, disse que Angola vai emitir títulos de $1.000 milhões. Para quando? Quais são os juros e que resultados espera desta venda? Nós temos estado a avaliar as condições do mercado, é aquilo que diz. O ambiente ainda é de muitas dúvidas e algumas preocupações com conflitos geopolíticos, preocupações com combate à inflação, preocupações de várias ordens. E isso não ajuda naquilo que é o pricing de obrigações de países de economias emergentes. Sempre que há um contexto de maior preocupação e menos liquidez, normalmente as obrigações de países do grupo onde a Angola se inclui são negociadas a preço muito alto. A Angola está a fazer um caminho de sair de um cenário em que tinha um rácio de dívida pública PIB de 130% em 2020 para um cenário em que está com um rácio de dívida pública em torno de 66%. Mas não queremos voltar lá para trás. E para isso acontecer, como evitar isso? Para isso acontecer, temos que ser bastante cautelosos em todas as decisões que formos tomar, e isso inclui a decisão do momento de ir ao mercado. Porque se o timing não for correto, a taxa de juros será alta, o prazo será curto, e isso não iria ajudar naquilo que é a defesa da sustentabilidade da dívida pública e a nossa capacidade de fazer esse serviço de dívida. De modo que vamos continuar a avaliar o mercado, e quando sentirmos que as condições do mercado estão melhores, aí é que participaremos. Uma avenida que também procuraremos explorar quando formos ao mercado é fazer uma emissão sustentável. Finalizamos o nosso quadro regulatório, que está para ser publicado em breve, para que seja possível emitir obrigações sustentáveis, sejam elas verdes, azuis, o que for, e queremos que, quando o mercado esteja aberto para nós, essa ser uma possível emissão. Em vez de fazermos um plain vanilla bond, fazermos uma ESG emission, e esperamos que assim possamos explorar outras avenidas para endereçar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas Angola já teve uma experiência anterior de venda de ações. Como é que decorreu essa experiência? Nós obrigações já vendemos, obrigações, títulos. Já o fizemos no mercado mais de 3 vezes, e correu bem.
O mercado de ações local foi inaugurado recentemente com a oferta pública de venda de 2 bancos, o Banco BAI e o Banco Caixa Angola, e também houve muita procura e bastante absorção, e temos um mercado secundário ainda dinâmico, com cada vez mais apetite por essas ações. E deveremos continuar, no âmbito do programa de privatizações, a explorar outras oportunidades para ter mais empresas cotadas em bolsa. Estamos a nos preparar para privatizar parte da Unitel. A Sona Angola e Indiama temos desafios ainda grandes para resolver do ponto de vista de reestruturação, mas também estão na lista de privatizações via mercado, e também a nossa parte no BFA. Também é algo que estamos a considerar, e isso vai ajudar a dinamizar ainda mais o mercado de ações através da Bodiva. A aposta é o governo, o Estado cada vez mais seguir essas empresas. Sim, ainda que em alguns casos mantenha alguma participação, o objetivo é ceder boa parte do capital para o setor privado e o Estado estar concentrado naquilo que deve ser o seu core, que é regular, supervisionar e assegurar que as regras do mercado estão a ser respeitadas. Abordou a relação da dívida com o PIB. Em termos absolutos, qual é a dívida pública de Angola e também a dívida externa? Sim. O número está perto de 70 mil milhões de dólares, né? Em torno disso. E a percentagem é 60% dívida externa, 40% dívida interna. De modo que o que nós procuramos fazer é manter equilibrado essa repartição, para também, por um lado, não exagerarmos naquela que é a nossa exposição a risco cambial, né? Porque sempre que nos endividamos externamente estamos expostos ao movimento da taxa de câmbio, porque temos a nossa receita, apesar de vir receita em moeda forte da venda do petróleo, mas também cada vez mais aumenta a receita em kwanzas, então temos que converter esses kwanzas para poder servir a dívida externa. Esse é um lado da equação que temos que assegurar e mitigar, logo temos que ter cautela até onde vai o endividamento externo e procurar também financiar-nos localmente, mas também não exagerar naquilo que é o financiamento interno, sob pena de canibalizar aquilo que é o apetite dos bancos comerciais locais para o financiamento de iniciativa privada. Porque depois vão preferir emprestar dinheiro só ao Tesouro Nacional, e o empresariado local que tem uma ideia boa, em alguns casos, ou que quer liquidez para dinamizar o seu negócio, não consegue, porque toda a liquidez foi sugada pelo Tesouro Nacional. De modo que a gestão desses equilíbrios tem que ser feita para o Estado não se colocar numa situação de risco excessivo, exposto a risco excessivo, nem canibalizar a sua economia interna, porque acreditamos que é de um setor privado forte que virá estruturalmente a solução para a redução do endividamento. Por agora, o rescalonamento da dívida externa de Angola não é um problema de Estado neste momento. Nós estamos tranquilos com relação a isso. Beneficiamos do DSSI, beneficiamos de acordos bilaterais com o nosso maior credor, que terminaram recentemente. Estamos a fazer gestão proativa de dívida. Quando fomos ao mercado ano passado, fizemos uma operação de gestão proativa de dívida, compramos eurobonds antes delas vencerem e colocamos outras no mercado de prazo mais longo e taxa ligeiramente mais baixa. Isso ajuda a reduzir o serviço da dívida, e localmente temos também feito algumas operações de swap de obrigações, por exemplo, de indexadas à taxa de câmbio, que têm um serviço mais alto, por obrigações só em kwanzas têm um serviço mais gerível. E vamos continuar a fazer isso, identificar iniciativas para ir reduzindo o nosso serviço da dívida e o novo financiamento vir a custos mais baixos e maturidades mais longas. De modo, continuando nós com essa estratégia, continuando nós com as iniciativas que visam fazer o PIB crescer ainda mais pela via da diversificação econômica, continuando a pôr energia no alargamento da base tributária, eu acho que deveremos continuar a estar serenos
com relação ao nível de endividamento. O Fundo Monetário Internacional afirma num dos seus últimos relatórios que vai ser extremamente difícil para Angola alcançar os objetivos de desenvolvimento social até 2030, porque requer gastos adicionais de mais de 20% nos setores de desenvolvimento do capital humano e de infraestruturas. Como inverter este cenário? Tem planos para isso? Já agora vou indexar um outro assunto nesta mesma questão. Qual será o impacto da redução decidida pela OPEP da produção de barris de petróleo para Angola? Começando pelo fim, a nossa produção está aquém daquilo que seria o desejável e o necessário, de modo que não vejo isso como um problema, porque historicamente o que nos tem acontecido é ficar abaixo das metas que nos dão e das cotas que nos dão, mas muito provavelmente não vai mudar grande coisa. De modo que estamos tranquilos com relação a isso. Com relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável, sim, o desafio é grande. O desafio é grande não só para Angola, para todos os países africanos. E então o que nós temos que fazer é, juntos, encontrar formas de identificar elementos que sejam catalisadores de saltos. Porque nós estamos a fazer o nosso caminho para a diversificação, estamos a fazer o nosso caminho para a construção de infraestruturas que deem suporte a essa diversificação, estamos a fazer o nosso caminho para endereçar o desafio de saúde pública e de capacitação técnica das nossas pessoas, mas temos que encontrar mecanismos de libertar espaço fiscal, e é aí que essa estratégia de gestão proativa da dívida e de reformas que temos feito para reduzir custos fiscais que podem ser reduzidos é importante, porque se nós reduzirmos custos fiscais onde for possível, todos esses recursos podem ser canalizados para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, e isso ajuda a dar um salto. Claro. E está agora em discussão o tema da reforma dos subsídios aos combustíveis, que conseguindo nós implementar... a minha última questão. Conseguindo nós implementar, vai dar aí uma folga fiscal interessante para fazer muito mais nesses domínios. Mas o cidadão vai sentir muito isto? Sim, também temos que ter medidas de mitigação, por isso é que nós temos dialogado com o Banco Mundial no sentido de identificar medidas de mitigação que possivelmente pudessem ser apoiadas financeiramente pelo Banco Mundial para gerir esse impacto social. De modo que, se nós formos capazes de identificar esse espaço fiscal adicional com essas reformas, se formos capazes de, com a assistência técnica do que temos beneficiado, melhorar efetivamente o ambiente de negócios de facto, não apenas verbalmente, melhorar efetivamente o ambiente de negócios, eu estou certa que a pouca liquidez ociosa que possa existir no mercado fluirá para Angola e da conjugação dessas duas vertentes conseguiremos mais rapidamente chegar às metas. Falou da questão das infraestruturas, também o relatório do FMI falava que Angola ia investir 3,5% do seu PIB nas infraestruturas. É possível neste momento? Impossível não é. Tudo vai depender da nossa capacidade de, primeiro, crescer. O PIB tem que crescer para essa fatia ser interessante, né? Para o tamanho do desafio que existe. Angola é imensa. O leste está completamente por endereçar. Estamos a fazer avanços importantes no norte, no litoral e no sul. Mas ainda há o leste por endereçar, com desafios tremendos em termos de estradas, de eletricidade, de água, desafios tremendos. De modo que o PIB tem que crescer para o montante a engajar ser autossuficiente. Depois, temos que ser capazes de encontrar formas inovadoras de endereçar essa necessidade de financiamento de infraestruturas, porque se dependermos só de ou receita fiscal ou da capacidade de endividamento do Estado, provavelmente vamos andar mais devagar. Então temos que explorar parcerias público-privadas, temos que explorar investimento privado, temos que explorar outras iniciativas para que as infraestruturas sejam colocadas e
seja criado ambiente para o setor privado de fazer lá atividade. Porque para o PIB crescer, temos que ter mais atividade econômica. Para a atividade econômica existir, o básico tem que existir. Tem que existir energia, tem que existir água, tem que existir estrada. Porque senão quem é que vai lá investir? De modo que é como se fosse o ovo e a galinha, quem é que surge primeiro? De modo que temos que ser engenhosos naquela que é a identificação de soluções para dar o primeiro salto e depois com o setor privado ir fazendo mais. E aí o PIB cresce e conseguimos mais facilmente endereçar esse desafio. Terminando mesmo, uma das outras recomendações da FME, a questão da transparência, praticamente também sobre a questão dos dinheiros com a Covid. Como está Angola a lidar com isto? Vai divulgar esses números da Covid? Vai começar a divulgar mais dados para que seja cada vez mais transparente e facilite também o investimento externo? Os números estão divulgados, nos relatórios de execução orçamental, estão publicados no nosso website, estão divulgados na Conta Geral do Estado, está publicada no nosso website. Eu deduzo que, em alguns casos, é o tema língua, temos que ter aí uma estratégia de tradução dos nossos documentos, porque muita da informação que nos é solicitada divulgar, está divulgada. E então temos que continuar a trabalhar para ver o tema da língua, o tema da forma como a informação é apresentada, se está no modelo em que quem faz estes relatórios está habituado a ler, de modo que nós temos continuado a dialogar e a trabalhar com os nossos parceiros internacionais para fazer esse caminho de customização das nossas peças e dos nossos relatórios. E é o desafio que é mais estrutural da internacionalização dos nossos quadros, de forma que sejam capazes de a todo momento colocar informação disponível numa língua que o mundo consuma. Terminando mesmo, eu sei que tem feito uma forte defesa da clareza nos dados, nas finanças de Angola. Está contente com o combate à corrupção? Tem sido feito? Esse é um caminho, né? Eu penso que tivemos um bom começo e o presidente João Lourenço mantém o seu compromisso firme e inalienável com o combate à corrupção. É admirável a sua firmeza e a sua consistência. Agora, é necessário todos nós estarmos alinhados a esse compromisso e esse combate, né? Não pode ser só o Presidente da República a puxar por isso, né? Todos temos que puxar por isso. Nas nossas instituições, na base, do topo à base tem que haver esse esforço, porque muitas das vezes estamos nós a combater a corrupção aqui, mas aqui na base, para tratar de documentos, licenças, é o caos, né? Então, se todos nós estivermos alinhados à visão do presidente João Lourenço e todos nós fizermos a nossa parte no combate à corrupção, os resultados serão mais rápidos e mais sentidos pela população. Senhora Ministra, muito obrigado pelo seu tempo, um prazer falar consigo aqui na Voz da América. Foi assim a conversa com a Ministra das Finanças de Angola, Vera Davos.